Fala galera, eu sou Thales Gomes e você está ouvindo o podcast do Papo de Gestão, um podcast do Gestão 4.0, no qual vamos compartilhar conteúdos exclusivos sobre gestão, growth e vendas com vocês. Aqui você vai aprender boas lições sobre liderança e empreendedorismo, lições essas que teriam me poupado de muitos erros na EasyTax e na Singu. E no final, vai falar comigo o que achou no Instagram do @Thales Gomes. Me segue para mais conteúdos como esse. Um grande abraço. Quero chamar aqui o meu convidado Rick Basaglia. Pensar com essa fera. Fala, Thales. Obrigado por ter tirado esse tempo para bater esse papo com a gente, viu? Que isso, cara. Eu que agradeço o convite aí, um prazer, sempre uma discussão de altíssimo nível, aprendo bastante, então sempre muito bom. E a recíproca é verdadeira. Quem não conhece o Rick, deixa eu dar uma breve apresentada, né? Ele é o diretor executivo, não é? Diretor-geral, não é isso? Isso, diretor-geral da Michael Page. Diretor-geral da Michael Page, que é a maior, se não do mundo, uma das maiores do mundo, consultorias de gente de gestão. Não é isso, Rick? Isso, de recrutamento de executivos de todos os níveis no mundo. Exatamente. Então, se tem um cara que entende de recrutar liderança, esse cara é o Rick Basaglia, junto ali com o conhecimento de Michael Page. Então, todas as vezes que eu converso com o Rick, eu aprendo muito, né? Para quem é gestor, para quem está começando um negócio, para quem pensa em fazer um negócio, se tem alguém que ele precisa do lado, é alguém que entenda muito dessa área de gente, recrutamento, né? Gestão de pessoas. E o Rick hoje é uma das grandes autoridades aí que eu respeito nesse assunto, onde nos próximos, 40, 45, 50 minutos aí, a gente vai discutir com o Rick sobre o que ele está vendo sobre esse cenário. Eu quero discutir algumas coisas de plano de guerra com o Rick, né? Ou seja, estamos num cenário onde eu preciso demitir 50% do meu quadro de funcionários. Como é que eu faço? Eu estou com um time com a moral baixa. O que ele acha que ele vê que comportamento padrão das melhores empresas que trabalham esse ponto quando passam por essas crises? O Rick já tem bastante tempo de estrada, então tem condição de nos ajudar aí. Eu queria abrir essa conversa, Rick. Primeiro, a gente vive um momento extremamente polarizado no Brasil, tá parecendo eleição, né? Você posta qualquer coisa na internet, já politizam aquela coisa que você está postando e já te acusam de A, B e C, e nunca te viram na vida, mas te acusam de A, B e C, e a culpa do empresário, malvadão, só quer saber do lucro, aí o outro lado falou, não, você é esquerdinha, idiota, tá uma loucura que ao invés de a gente brigar por um bem comum, a gente acaba brigando entre si, ao invés de brigar contra o vírus. Isso me trouxe uma recordação. Eu lembro que eu li no Radical Candor, né? A Kim Scott, que escreveu Radical Candor, ela trabalhava no Google e ela trabalhava para a Sheryl Sandberg, que é quem toca o Facebook de verdade, né? A CEO do Facebook, lá, braço direito do Mark Zuckerberg. E ela fez uma apresentação para o Larry Page e para o Sergey Brin, e basicamente, tipo, Rocket mandou super bem na apresentação. E aí o Larry Page e o Sergey Brin, no final da apresentação, falou assim, olha, me diga o que você precisa para continuar entregando esse resultado que você entregou. Ou seja, melhor feedback impossível, né? Seu chefe fala, só continua fazendo isso aí, né? E aí a Sheryl Sandberg vira para ela um feedback a posteriori e fala assim, olha, eu gostei muito do seu trabalho que você está fazendo, no entanto, eu tenho um feedback importante para te dar aqui. Todas as vezes que você vai falar alguma coisa Y, não lembro o que era, você faz um som de e isso te faz parecer idiota. E a Kim Scott narra no Radical Candor, né, que ela se derreteu ali, que ela ficou muito brava com a Sheryl Sandberg, achou que não era nada razoável, que os donos da empresa que a Sheryl Sandberg trabalhava estavam maravilhados com a apresentação dela, por que ela ia criticar. E a Sheryl Sandberg depois veio e ainda falou que, olha, se você quiser usar verba para poder fazer um treinamento, para poder melhorar essa tua parte de public speaking, eu acho que isso vai ser muito importante na sua vida. Pelo menos isso para mim me impactou bastante naquele momento, porque eu sou um cara de feedbacks mais duros e muitas vezes eu fico em dúvida sobre o modelo que eu tenho que conduzir uma reunião de feedback. E aí ali pelo menos eu tive um framework. Vou começar por um elogio e aí eu vou falar qual é o problema e eu vou partir para uma proposta sugestiva, né, dizendo, olha, eu acho que para resolver o problema a gente deveria fazer assim. Pelo menos para mim funcionou um pouco mais. No topo da sua experiência, Henrique, eu preciso agora voltar a trabalhar, voltar do meu home office. Eventualmente tem umas pessoas no meu time que não estavam produzindo muito bem no home office. Eu preciso ter uma conversa dura com essas pessoas. Vamos até fazer um cenário mais difícil para você ainda. Nem sair do home office.
Eu preciso conversar com aquela pessoa que não está entregando, não está conseguindo produzir no home office. Eu não posso encontrar essa pessoa ainda. Então, eu preciso, por telefone, dar um feedback duro para essa pessoa que ela não está produzindo. Qual que é o framework do alto da sua experiência que você sugere para que a gente faça esse tipo de abordagem? Não, ótima pergunta, e talvez um ponto que eu venho batido muito, Thales, é que os modelos que a gente conhecia até então de gestão presencial, não necessariamente eles vão funcionar no modelo virtual. Eu, particularmente, sou entusiasta eu acredito muito que as lideranças tendem a evoluir nesse modelo de gestão remota, porque talvez algo que ainda é ruim no Brasil, que é uma herança da América Latina como um todo, a gente por precisar da proximidade, a gente quer estar sempre vendo as pessoas, a gente quer estar sempre olhando muito de perto. E isso muitas vezes traz um modelo de gestão errado, onde você precisa olhar para que você tenha a segurança que a pessoa está fazendo. Você acaba tendo que controlar o horário que a pessoa entra, o horário que ela sai, para acreditar que ela está trabalhando. E esse modelo de gestão remota é um modelo onde você estabelece uma relação de confiança, um acordo de confiança dentro do que tem que ser feito, em qual prazo e de que forma, e dá liberdade para a pessoa trabalhar. Porque se você ficar fazendo follow-up a cada 5 minutos de WhatsApp, não vai funcionar. E então, os gestores daquele modelo antigo que precisa ver o cara trabalhando para avaliar se ele está funcionando ou não, normalmente tende a ser o gestor que não sabe definir metas, não sabe definir papéis, não sabe definir as responsabilidades. Então, com isso, esse modelo ele força uma evolução. Por outro lado também, eu acredito que também dentro das empresas tem muito funcionário, que é o cara que chega no horário, sai até depois do horário, mas não necessariamente entrega. E um modelo como esse, ele também deixa de lado a pessoa que não está fazendo o que deveria. E aí, indo para o feedback, eu sempre gostei do modelo SCI, situação, comportamento, impacto. Então, usando essa situação que você colocou agora, você poderia virar para essa mulher que estava fazendo a apresentação, e como seria o feedback? Olha, fulana, eu gostei muito da tua apresentação, só que durante a apresentação, toda vez que você faz esse som você me passa a percepção que você está pensando muito do que você vai falar ou que você não tem segurança do que você vai falar. Então, quando você coloca a situação, olha, durante a apresentação, você teve esse comportamento e aí gerou esse impacto. E aí ele despersonifica, não tem muito se a pessoa é boa ou é ruim, é qual é o impacto que você está gerando para mim que estou lhe dando feedback, né? E aí o impacto você não questiona. Então, eu gosto desse modelo e eu tendo a evitar o feedback sanduíche, que é aquele que você começa dando um positivo e depois o negativo, porque tem gente que tem audição seletiva. Então, o cara, ele ouve o positivo, ele já esquece o negativo, e aí, se você força muito no positivo, ele fala, bom, se o positivo está tão bom, esse negativo passa de ano, então está tudo bem. Então, eu iria muito mais diretamente com fatos e dados. O cuidado que tem que se ter é do julgamento, porque muitas vezes a gente acha que está dando feedback, mas a gente está emitindo um julgamento sobre a pessoa, né? Como que eu faço um sanity check disso? Imagina numa situação onde você está numa reunião, e aí o Joãozinho, vamos pegar sempre o exemplo, o Joãozinho chega atrasado na reunião, ele senta ali, fica no celular a reunião inteira, não presta atenção no que você está falando, sai da sala 2 vezes para atender o celular, e aí quando termina a reunião, você chama ele e vira, pô, Joãozinho, você não tem comprometimento nenhum, você não está nem aí, você não quer crescer, não estou vendo você engajado com o time, assim não dá, não repita isso. Isso é um julgamento. O que seria o feedback certo? Joãozinho, você entrou aqui atrasado, você passou a reunião inteira no celular, você saiu 2 vezes para atender uma ligação, a percepção que você passa para a gente é que você não está interessado na reunião. Então, note, você deixou muito claro qual foi o comportamento que não é adequado para aquela situação, e aí se ele vier a repetir esse comportamento, aí realmente é uma atitude mais drástica, mas note que no primeiro exemplo com o julgamento, muitas vezes a pessoa nem entendeu exatamente o que ela fez que pode ter gerado esse impacto. Faz sentido. E uma dúvida, Basa, em níveis do cargo, né? Então, eu dou o mesmo nível de feedback para um cara de um cargo não gerencial do que eu daria para um cargo gerencial ou diretivo, ou eu preciso me aprofundar mais em determinados níveis? Tem alguma diferenciação de framework para o feedback? Eu diria que, na verdade, acaba sendo um cross tanto da senioridade que você tem da pessoa que você vai dar o feedback versus o perfil da pessoa. Porque muitas vezes um erro é que o nosso feedback é muito mais colocar para fora o nosso sentimento do que parar para refletir qual é que causa o melhor impacto dentro do que você quer.
Então, tem gente que você fala, olha, talvez você possa melhorar um pouquinho aqui. Putz, o cara já fica desesperado, porque aquele cara super comprometido, ele já vai ficar ali, bolado, super ali. Tem cara que, se você ameaçar com um taco de beisebol, parece que ele não entendeu o feedback, né? Que tem alguma coisa muito errada. Então, acho que esse é o ponto de você adequar. E eu sempre gosto de usar a teoria do 5, né? Não sei se você conhece a teoria do 5. Não, Explica para a pessoa como se ela tivesse 5 anos de idade. Se uma pessoa de 5 anos de idade entende, qualquer um vai entender. Então, assim, tenta ser o mais claro possível. E aí o que acontece? Você tem que fazer um check depois se a pessoa entendeu. Porque assim, eu costumo classificar as pessoas em 4 grupos. Tem gente que você dá uma olhadinha, o cara já entende e vai embora. Esse é o que normalmente anda bem com você. O outro, você fala com a pessoa e aí ela entende. Então é o segundo aspecto. O primeiro você nem precisou falar. O terceiro, você fala, a pessoa finge que não entende. E o quarto, ela ouve e entende errado. Então, normalmente, esses 2 últimos, o que eu faço? Para você não constranger a pessoa, eu falo, olha, eu não sei se eu consegui ser claro no que eu gostaria de passar, me explica o que você entendeu dessa situação. E aí deixa a pessoa voltar. Gostei. Se o cara tiver mal intencionado, que muitas vezes acontece, você ainda pode falar, olha, então só para não ficar depois uma situação onde minha memória possa falhar ou a sua memória possa falhar também, me escreve um e-mail. Muito bom. E aí você deixa isso. Só que qual que é o grande problema? Quanto mais você vai indo para essas últimas situações, mais custoso fica o processo. Então, no alinhamento com o primeiro exemplo, que você bate o olhar, o negócio já vai, imagina, tem que ficar conversando, repete, escreve. Maravilhoso. Então, isso você já está indo numa situação de que, se não alinhar, possivelmente você está caminhando aí para encontrar uma alternativa de não estar mais com a pessoa. Boa. Só para exaurir esse assunto e a gente passar dele, digamos que eu tenho uma situação na minha empresa onde o Joãozinho ele tem uma grande dificuldade de cumprir com um horário que eu considero como líder que é importante que ele esteja lá. Então, digamos que, sei lá, que esse cara tem um cargo lá gerencial, vamos dizer que ele é, sei lá, diretor de operações da empresa. Então, ele, por ser diretor de operações, ele, por mais que ele é um cara que trabalhe, às vezes, mais do que o horário dele, trabalha à noite, trabalha no final de semana, porque ele tem um cargo desse tamanho, um diretor estatutário, tem um cargo dessa importância, mas ele tem um problema de acordar cedo, base. Ele chega 12h, 1h da tarde, ele não consegue. Ele sai dali meia-noite, 1h, mas ele não consegue chegar cedo. E tem um problema porque eu tenho um pessoal que chega, sei lá, 6, 7 horas da manhã na empresa. Como que eu trato esse assunto com esse cara, sendo que ele é um ótimo performer, ele consegue entregar tudo que ele entrega, mas tem um porém que ele não entrega, que é o fato dele chegar muito tarde na organização faz com que o resto da organização também siga o horário dele. Então, muitas vezes, sei lá, o dono da empresa chega lá na empresa, 8 horas da manhã, não tem ninguém. A primeira pessoa que vai chegar na empresa é 10 da manhã, a não ser o pessoal de uma área específica da empresa que está sempre lá porque tem que estar lá naquele negócio de manhã. Gera um desalinhamento cultural. Como que você sugere que esse líder trate isso nesse exemplo, por exemplo, que é um exemplo clássico aí de problema de horário, né? Para mim, acho que a chave, você comentou, é entender qual é o impacto. Porque no final do dia, o impacto ele pode se dar através de alguns pilares. O primeiro, a atividade está deixando de ser cumprida de alguma forma por ele chegar nesse horário? Ou o segundo aspecto, está impactando na atividade que as pessoas do time dele deveriam fazer e não estão fazendo porque está faltando o exemplo? E o terceiro, eventualmente, na questão da cultura. Essa questão do horário, ela se reflete depois de alguma forma que impacta a cultura? Porque sejam em reuniões com clientes ou reuniões internas que essa pessoa também não é pontual. Então, assim, é impacto do que ele entrega ou do time dele entrega ou, de alguma forma, isso desalinha o que você está querendo propor de cultura. E aí você vai dentro desse aspecto para colocar fatos e dados da situação e falar, olha, se você me ajudar a encontrar uma solução que mesmo chegando tarde a gente resolve esse problema, porque eu não estou nem aí o horário que você acorda, o horário que você chega, o que eu quero é que não tenha esse problema na minha empresa, seja de cultura ou de entrega. E aí, muitas vezes, você pode chegar nesse aspecto. E quando você fala de cultura, pode falar, como você sabe muito bem, Thales, você bate muito nesse ponto, mas, pode ser o cara não só que chega tarde, o cara que é rude demais com as pessoas, o cara que não dá a mentoria devida para as pessoas. É muitas coisas que tem a ver com entrega, sempre esbarrar em cultura. Faz sentido. Então, chegamos nesse ponto onde a gente exauriu as formas de feedback, a gente já falou algumas vezes, não está evoluindo. Eu preciso partir para desligar essa pessoa do quadro da minha companhia, né? Eu tenho que desligar ali o Joãozinho do quadro da minha companhia.
Qual que é o framework que você sugere para que um bom líder faça da forma certa o desligamento dessa pessoa da companhia? Como que acontece esse processo, em termos humanos, né, da reunião? Eu iria na mesma linha, como se você tivesse um prestador de serviço que não está entregando o que você está combinando, e aí, a partir do momento, chega a situação onde você prefere romper o contrato. Então, trazendo isso para as situações que a gente está conversando, à medida que você vai tendo reuniões de feedback, você não só tem que colocar o que a pessoa tem que se desenvolver, mas depois talvez desenhar um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, onde você coloca o formato que a pessoa precisa evoluir, o que é o mínimo que ela precisa chegar, em qual período, e vai fazendo as reuniões de acompanhamento. E vai pontuando a seriedade do tema, porque existem temas que são mais importantes ou críticos, né, do que outros. A partir do momento que você já fez essas reuniões de feedback, de acompanhamento, e não houve evolução, a demissão deveria ser simplesmente um rompimento de contrato esperado. Então, é chegar e falar assim, olha, Joãozinho, como você deve ter percebido, já há algum tempo que a gente vem tentando evoluir esse seu comportamento, essa sua entrega, e a gente não vem conseguindo, então imagino que agora não vai ser uma surpresa, a gente prefere romper o contrato contigo, então você está desligado, então deveria ser um recado que não demore mais do que 2 minutos. Na hora de demitir não é a hora de dar feedback, de novo, é muito mais falar o que estava sendo combinado, porque se você abre para feedback ou perguntar o que a pessoa acha, você entra numa discussão, né? Que só vai piorar, porque a decisão já está tomada. E pior ainda é você voltar atrás, porque aí você vai mostrar uma insegurança ou que você não sabe o que você está fazendo, né? Então, a demissão ela tem que ser muito bem pensada. E claro, que uma coisa a gente está falando de demissão aqui de alguém que não se desenvolveu ou não entregou adequadamente. A outra é uma outra situação que talvez a gente possa falar num momento como esse, que você vai ter que reduzir custo, enxugar a empresa, aí a dinâmica é completamente outra. Nós vamos chegar lá. Só quero passar pelos temas aqui. Boa. Então, entendido. Não dar feedback na hora de demitir. Isso é bom saber. Eu faço esse erro, sabia? Eu sempre dou um wrap-up ali e isso me cria um problema, base, porque se torna um pouco pessoal. Eu sou um cara um pouco mais emotivo. Isso me destrói, bicho. Porque o cara conta história triste, geralmente é assim, né? Mas tu tava no meio de uma coisa, todo mundo tem uma batalha ali, né? E isso, para mim, me faz muito mal. Acho que faz bastante sentido isso. Eventualmente, como eu pelo menos, tenho o hábito de fazer reuniões de feedback com os meus liderados uma vez por semana, acho que fica um pouco mais fácil, de fato, na hora que não for dar mais certo a relação de trabalho, simplesmente dar o recado. Gostei da dica. PDI. Quem que cuidaria desse PDI no dia a dia de uma companhia, na sua visão, o Basa? É o gestor? É uma pessoa de RH? Quem que cuidaria desse PDI? A minha opinião, quem tem que cuidar é o gestor junto do liderado, e o RH ele vem para dar o framework, para garantir que está todo mundo dentro do mesmo modelo, dentro do mesmo padrão, dentro da mesma estrutura, para você não correr o risco de cada área desenhar de uma forma diferente ou desestruturado. Então, da mesma forma como tecnologia deixou de ser função só da área de TI e hoje ela permeia todas as áreas, então liderança, feedback, demissão, isso permeia todas as áreas com seus líderes. E da mesma forma como o TI, ele dá o guidance de qual é a estrutura, né, qual é a infraestrutura que tem que estar por trás, a área de RH dá essa estrutura do que tem que estar por trás para que os líderes todos estejam na mesma página, porque o pior erro que pode acontecer é quando você transfere uma pessoa de uma determinada área para outra e parece que ela entrou numa empresa completamente diferente, dado modelos tão distintos dos gestores. Faz sentido, faz sentido. Então, Basa, passado esse ponto, vamos falar um pouco da situação, né? A gente vive hoje talvez uma das piores crises econômicas, vai viver, não uma das piores crises econômicas da história do capitalismo. Os mais pessimistas preveem mais de uma década para recuperação, para voltar ao que a gente estava alguns meses atrás. Os mais moderados acham que vai ser menos tempo, talvez 3, 4 anos. Eu sou do time um pouco mais dos moderados. Acho que a gente tem um tempo sombrio aí pela frente. Essas bazucas fiscais que os governos estão fazendo certamente vão ser repassados para o pagador de impostos, e quem paga imposto de verdade, né, é o gerador de riqueza. O gerador de riqueza vai ser provavelmente prejudicado, vai ser quem vai pagar essa conta desses socorros. E tudo bem, fazer o quê? É a situação. O ponto aqui é o seguinte: sabendo que a gente vai viver esse período, sabemos também que a atividade econômica, principalmente de alguns setores como turismo, como eventos, moda, varejo, né? Principalmente varejo de moda, deve cair bastante aí nos próximos meses, tomara que não, mas anos. Essas pessoas vão precisar demitir. Não vai ser uma demissão, 2 demissões, eventualmente vão ser
vai ser um quadro extremamente relevante ali, talvez 10%, 15% do quadro, né? Acho que, pelo menos, a análise que eu faço é que bastante, talvez, milhões de empregos vão ser perdidos só aqui no Brasil. Tem um framework para eu poder fazer esse tipo de demissão e talvez prejudicar menos a moral do meu time, daqueles que ficam? Tem alguma coisa que você já tenha passado que você possa contar para a gente, sem citar nomes aqui, por exemplo? Algo correlato? Talvez, Thales, um ponto muito importante é que antes da demissão vem a incerteza e a insegurança. E o problema da incerteza e da insegurança é que se você não lida da forma certa, talvez você perca os seus talentos que você não quer perder, você não queira demitir, porque naquela insegurança toda ele fala, pô, será que vai sobrar para mim? Será que eu vou ser demitido? E normalmente o cara bom, quando ele põe o currículo dele no mercado, ele é o primeiro a ser chamado. Então, acho que tem um primeiro framework de falar assim, bom, o que eu faço nessa situação, mesmo enquanto eu não sei se eu vou ter que demitir ou não, ou qual é o tamanho que eventualmente eu tenha que demitir. E aí o que eu tenho dito muito, Thales, nesse momento, os líderes eles precisam ser brutalmente honestos, mas trazendo um racional de esperança para as pessoas, né? Então, brutalmente honesto, mas trazendo um racional de esperança para tirar as pessoas do terror e trazê-las para o medo. Porque o terror é quando você não sabe, você está perdido, você está ali paralisado, você não consegue dar um passo para frente. Quando você traz as pessoas para o medo, você coloca o cenário que sim, tem que ter medo. Acho que hoje quem não tem medo, seja do ponto de vista de saúde ou econômico, ou está mal informado ou está mal intencionado. Não é possível, porque o medo ele é importante, porque o medo ele traz justamente aquela energia de querer reagir. Então, tirar as pessoas do terror para o medo e lembrar que a gente, como líder, todas as nossas decisões vão ser julgadas, né? Então, o líder ele precisa trazer as pessoas para a melhor versão, até para ele conseguir fazer um diagnóstico com quem ele pode contar nesse momento. Porque, já começando a linkar com o ponto que você estava falando, um erro que você pode cometer nesse momento é escolher as pessoas que ficam ou que são demitidas com base num cenário diferente do que vai ser pela frente. Eu costumo dizer que quando começa a vir a crise, você conhece realmente quem está contigo. Na hora que tudo vai bem, tá todo mundo ativado, todo mundo tá ali com você, junto. Pagando bônus. Exatamente, pagando bônus, brigando por equity. Pô, todo mundo tá feliz. Agora, na hora que a coisa aperta, aí você vê quem tá contigo. Então, é o que eu costumo dizer, né? Ser bonzinho é fácil, o difícil é ser justo. Né? Então, cara, é aí onde você tá na medida. E quando a gente fala de demitir, eu acho que uma conta que precisa ser feita é qual é a premissa que você está estabelecendo de mercado. Por que é importante essa premissa? Porque você desenha algo que você acredita e toma decisão com base nisso. Claro, se você errou na premissa, depois você precisa ajustar as decisões tomadas, mas sem premissa, você pode estar errando. Porque quando você fala de demitir, muitas vezes as pessoas estão olhando só o custo ali do mês. Mas vamos pensar primeiro, cara, qual que é o custo da rescisão que você vai ter? Depois, na hora que o mercado voltar, quanto custa para contratar, treinar, encaixar as pessoas? A minha experiência no que aconteceu na crise de 2008 e 2009, muitas empresas tomaram medidas muito mais duras do que deveriam. Quando o mercado voltou, elas estavam tão frágeis que perderam um market share gigantesco para quem teve uma medida um pouco mais ajustada. Então, também esse é o grande ponto. Mas voltando sempre, assim, uma honestidade e talvez um ponto que você está batendo muito, Thales, que eu acredito muito, a gente está vivendo um momento que a gente vai marcar a vida das pessoas de maneira que, assim, que a gente não pode imaginar o quanto que a gente vai marcar a vida dessas pessoas. Então, a gente tem que colocar muito esse aspecto, né? Então, o líder, o papel dele é de trazer as pessoas para a melhor versão e, a partir daí, claro, você escolher quem são as pessoas que vão estar com você para esse momento difícil, porque a única certeza que eu tenho é que o framework continua o mesmo. Espaço para quem ajuda a empresa a entregar mais resultado ou diminuir custo sempre vai existir. Agora, o desafio é como é que você se encaixa aí para ter certeza quais são as prioridades da empresa, quais são os gargalos para sair da visão da árvore e puxar as pessoas para a visão da floresta. Justo. Antes da gente passar para a resposta, que seria um play de demissão de massa, eu gostei desse assunto que você trouxe antes disso, para a gente poder discutir. Então, eu geralmente, por exemplo, nas minhas reuniões, né, eu gosto de fazer sempre um one-on-one. Uma vez por mês eu reúno todo o meu time e aí eu faço um mensal ali, onde eu dou um update do que está acontecendo na empresa, do que eu estou imaginando, para onde eu acho que a gente está indo, o que a gente está fazendo. Cada área dá seus updates ali também acerca do que eles estão trabalhando. Mas agora, em home office, eu confesso que tá
mais complexo, assim. Então, eventualmente, eu faço um call mais rápido ali com as pessoas que eu tenho que fazer, falo por WhatsApp, eu não estou conseguindo manter uma rotina programada ali daquela reunião que eu tinha semanal com esse time. Aí, tenho duas perguntas para você. Esse tipo de reunião de acompanhamento semanal, você prefere que ela seja feita com um grupo de pessoas ou individual? E a segunda pergunta é, que tipo de rotina que você recomenda para um gestor com os seus liderados, principalmente para poder manter esse acompanhamento? Uma vez por semana? Fala uma vez por dia? O que você recomenda? Eu gosto de uma reunião de time uma vez por semana, onde você define os KPIs que mais importam, e a partir daí a reunião tem que ser com base em o que foi feito ou não para saber se foi entregue. Porque eu acho que um erro que muitas vezes é cometido na reunião é quase uma chamada oral de tabuada. Ah, fulano fez? Não fez? E, cara, hoje com todas as ferramentas que a gente tem, cara, todo mundo preenche, as informações já deveriam estar lá. Então, para olhar a informação, ela já está lá. A discussão é com base no que foi feito ou não, aonde você precisa de ajuda, aonde você pode ir mais rápido, aonde você pode, talvez, ter que repriorizar. Então, eu iria nessa linha. E reuniões individuais eu uso muito mais para estabelecer as metas e acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Dar feedback, então eu vou muito mais nessa linha. E aí as reuniões individuais, você pode talvez fazer uma vez por semana, um pouco mais curta, ou você faz a cada 15 dias mais longo, vai depender muito da relação que você já tem com a pessoa, o momento que ela está vivendo. Se ela está num momento mais difícil, então é ideal que você coloque ela já num tempo mais curto. E talvez nessa situação que a gente está vivendo aqui, Thales, eu coloco pelo menos uma vez por semana, tenta colocar todo o teu time contigo. Então, assim, hoje você tem ferramentas de videoconferência que você consegue puxar todo mundo. Sim. E colocar as caras. Porque muitas vezes podem ter líderes que falam assim, mas eu vou falar o quê? Eu ainda não tenho certeza da economia. Gente, se for para errar, erra pelo excesso de colocar a cara. E colocar a cara e dizer eu não sei, mostrar mostrar que você também tem dúvidas, mostrar a sua fragilidade nesse sentido, gente, isso é humanizar a gestão, porque é natural e as pessoas precisam dessa forma, né? E, então, eu acho que aí tem um ponto muito importante aqui de como você lidar com isso. Um ponto aqui também, Henrique. Eu já tive que passar por uma experiência desagradável de ter que demitir muita gente de uma vez só. Estava fechando uma região, na época de EasyTax, e eu tive que ser responsável por demitir 184 pessoas. Eu me recordo como se fosse ontem, esse dia. E eu me lembro de que, cara, a gente demitiu ali naquela região e ficou um escritório ali com algumas poucas pessoas ainda funcionando para poder, enfim, terminar ali de encerrar as atividades. E, cara, eu me senti muito mal com aquele negócio. Eu era muito novo também, eu tinha, sei lá, 25 anos na época. Me senti mal com aquele negócio, 25 para 26. Eu falei, cara, eu vou trabalhar de casa, mas a verdade é que eu fiquei meio que num período depressivo ali por uns 3, 4 dias. Sumi do escritório. 3, 4 dias. Até que um cara que era mais próximo de mim, um cara mais senior, tinha trabalhado na BEM e tal, que eu tinha contratado, ele me ligou e falou, cara, você precisa vir pro escritório, assim, porque a moral do time tá mega baixa, a gente tá fechando a operação, o nosso líder não tá aqui, essa hora não dá pra você assumir, né? Eu falei, cara, mas eu vou pra aí falar o quê, né? Não tem que falar pro pessoal. Infelizmente, assim, como é que eu vou motivar alguém para trabalhar sendo que a gente está fechando a operação? O cara falou, cara, não sei o que você vai falar, só sei que você deveria estar aqui. Isso foi uma puta de uma lição para mim, porque eu realmente aprendi isso, né? Que nesses momentos duros, né, onde você tem que tirar um monte de gente, né? E, pessoas que conviviam com você, que viveram histórias com você, às vezes, de fato, dá uma tristeza por ter que fazer isso, né? Muitas vezes você faz, não porque você não quer, mas porque, sei lá, o mercado não funcionou, por exemplo, como foi esse caso. Mas eu não tinha coragem de voltar para lá e dar as caras, mas eu vi a importância que tem de você estar presente, por mais que você não tenha nada para fazer naquele momento, tá? Estar presente para ouvir as pessoas, isso para mim foi muito importante, viu, cara? Não, e é super compreensível, cara. A não ser que alguém seja um baita de um sádico, cara. Ninguém gosta de mandar pessoas embora, ainda mais quando não tem ainda mais difícil fica quando não tem a ver com performance, é uma questão de estratégia, de decisão. Então, isso é um ponto. E o líder também, quando ele dá as caras, eu sempre costumo dizer, as pessoas podem esquecer o que você disse, o quanto você ganhou ou perdeu de market share, o que você fez no final do dia, mas elas não vão esquecer a forma como você fez elas se sentirem. E aí, naquele momento, é a energia de colocar a cara que faz a diferença. E muitas vezes é a tua atitude com como você faz depois. Então, por exemplo, você vai demitir 180 pessoas, faz um book com o currículo de todo mundo.
coloca um feedback Legal. sobre cada um ali, de como é o trabalho de cada pessoa, prepara isso de uma forma muito bem estruturada e manda para todas as empresas da região. Então, com os dados das pessoas, óbvio, pergunta se todo mundo permite, né, que você coloque as informações, mas, assim, existem formas de você dar o seu toque ali dentro daquela situação, de mostrar que efetivamente houve o mínimo de preocupação dentro do que cabe na situação. Faz sentido, Rick. Falando de liderança, então, que é um papo que eu gosto bastante, você entende muito também, se você fosse elencar aí as top 3 qualidades de um líder hoje, até o que sabemos, né? O que está vindo para frente ninguém sabe, mas até hoje, quais são as top 3 qualidades aí que as grandes companhias buscam em um líder quando vai buscar um gestor, né? Os seus clientes? O que eles têm buscado geralmente em gestores de negócio? Acho que o primeiro ponto é integridade. É incrível, né? Pode parecer que isso é o básico, mas integridade é em todos os sentidos, né? É desde claramente ser uma pessoa ética, quanto o que a gente chama, né, walk the talk, né? De dar o que você fala, você faz, você dá o exemplo. Então, a integridade, o líder que ele vive o que ele prega. Então, essa integridade sobre todos os aspectos é o primeiro ponto fundamental. O segundo, comunicação. Lembrando que a comunicação é que ele deixe claro o que ele espera, ele não deixa espaço para que um mal-entendido faça com que as coisas não andem. E, mais uma vez, comunicação não tem a ver com carisma, né? Carisma é outra coisa. As pessoas costumam confundir, não, aquele cara é um líder nato porque ele é carismático. Putz, está cheio de carismático, bem um 7-1 aí no mundo. Então, assim, carisma não é sinônimo de liderança. Comunicação é deixar claro o que você espera das pessoas, como você tem que fazer as coisas. E terceiro, alguém que tenha a visão do todo e saiba descer isso de uma forma que você estruture qual é o papel de cada um, conhecendo as pessoas do time, extraindo o máximo de cada pessoa, porque, olha só, no final do dia, se eu tenho integridade com o que eu estou falando, se eu comunico o que precisa ser feito e dou as responsabilidades para as pessoas certas, de acordo com a experiência e os skills de cada um, poxa, aí dar liberdade para as pessoas trabalharem, acompanhar e suportando aonde precisa. Porque no final do dia, uma coisa que eu sou bem crítico, Thales, a gente ouve a gente vê esses relatórios, por exemplo, do World Economic Forum, falando sobre os skills do futuro. Vamos lá falar de resolução de problemas complexos. Pô, super concordo, mas, cara, antes vamos falar do básico, cara, disciplina. O que você falou, cara, você entrega, você combinou, você vai entregar. Cara, são coisas que se você não tiver, cara, não adianta ficar olhando ali na frente. Para mim, é o que eu digo, é condição básica ali, cara, para você estar no jogo. Aí depois, claro, isso é condição básica para o que está no jogo. Aí você, com esses skills do futuro, você define quem vai ganhar o jogo. Agora, sem esses skills básicos, nem sequer você entra no jogo. Faz sentido. Falando agora do topo da liderança, de CEOs. Você é um cara que contrata CEOs, né? Que conhece muito bem esses caras, né? Hoje, né, uma grande companhia, ela ainda, de fato, busca um CEO no mercado, via uma Michael Page, via uma outra consultoria, ou a busca de CEO ela acontece mais internamente, algum C-level que já estava ali galgando o cargo, ou por indicação? Como é que funciona esse mercado no Brasil? Acho que o primeiro ponto é entender o racional do que existe na empresa, né? Se você está procurando um CEO, qual que é a história? Assim, esse CEO, ele saiu porque ele pediu demissão, ele foi para uma nova posição dentro da empresa ou ele foi demitido por algum motivo. Então, isso já começa a dizer muito do que tem sido feito. Porque quando as coisas vão bem e você consegue fazer isso de forma planejada, o ideal é que você esteja preparando um sucessor e esse normalmente é o melhor dos mundos. Agora, quando algo vai mal, ou você precisa dar um chacoalhão, você precisa dar um direcionamento novo, então trazer alguém de fora é normalmente a melhor solução, porque o que acontece é que todo mundo que chega numa nova empresa, eu costumo brincar que os primeiros 3 meses você tem a visão do novo. Você consegue ver os problemas, você critica, você está errado. A partir de 3 meses, a chance é muito grande de você começar a se acostumar com os problemas. Então você já começa a achar aquilo normal. E aí, muitas vezes, quem já está lá dentro já se acostumou com o problema. E aí, existe uma situação que a gente vê muito em alta liderança, chega uma hora que não dá mais para lidar com desculpas honestas. Né? E eu chamo de desculpas honestas porque são honestas, mas são desculpas. Né? Então, no final do dia, você precisa de alguém que tem menos compromisso com o passado, com o que já foi feito, porque as pessoas de dentro não vão conseguir fazer. Aí, então, a partir do momento que você tomou a decisão que você precisa buscar alguém de fora, aí é onde entra
a Michael Page, a Page Executive, que é a empresa do grupo que contrata diretores e presidentes, onde a gente vai discutir o que vem, seja, vamos colocar, do conselho, do acionista, e muito, né, entender nas entrelinhas, né? Muitas vezes isso é para todos os setores, em recrutamento não é diferente, não necessariamente o que o cliente diz que ele quer é exatamente o que ele precisa. Tem muita coisa que você tem que ler dentro do ambiente, das entrelinhas, para saber exatamente qual é o perfil, lembrando que a cultura vai dizer muito do perfil que você contrata para ele ter sucesso e a capacidade dele estabelecer conexões com a diretoria que ele recebe, né? Isso não é diferente do futebol, né? Se o técnico não chega ali, não cria aquela conexão com os jogadores, não vai dar certo. A mesma coisa funciona para empresas. E aí, normalmente, o nosso trabalho é fazer uma varredura de mercado, entendendo, eu quero gente do mesmo setor, de outros setores, que perfil comportamental, que patamar de salário, para chegar numa lista normalmente de 3 a 5 candidatos, para que a empresa possa ter um poder comparativo, entrevistar esses candidatos e aí sim tomar a decisão de quem está mais adequado. E aí existe a garantia, né, que a consultoria de recrutamento dá, se o profissional pedir demissão por qualquer motivo que seja, ou se ele for demitido por qualquer motivo que seja, a Michael Page refaz o processo sem nenhum custo, né? Então é esse período para ter certeza que você encontrou quem vai entregar o resultado. Legal. Baza, eu gosto sempre de enumerar aqui algumas das qualidades das pessoas que eu bato um papo aqui, e obviamente eu só chamo aqui quem eu admiro. Você, por exemplo, acho você um cara de uma inteligência fantástica, você é extremamente cartesiano, né? Então é bom conversar com você, porque sempre vem com uma proposta cartesiana. Fala, cara, acho que, por exemplo, quando você falou do SCI, acho que essa situação é SCI, né? Que é situação, comportamento e impacto. Então, fica muito claro para mim o output da nossa conversa, porque você sempre deixa de forma muito bem definida qual que é o conceito e como que eu utilizo esse conceito, né? Você também é um cara extremamente razoável, então a gente fala sobre um assunto A, você entende que eventualmente faz sentido falar sobre o B também, você vai, aborda o B, responde o A, sem extrapolar muito tempo, então isso demonstra muito sobre você também, o quanto que você consegue manejar a sua habilidade com pessoas, a sua habilidade de relação interpessoal, né? E eu acho muito importante em líderes, principalmente aqueles que precisam comunicar, né, com um grande número de pessoas, acho que é um pouco do seu caso, serem claros na sua comunicação, conseguirem de fato ter essa relação de troca, de modo que a outra parte, né, entenda exatamente o que você está falando e consiga aplicar os conceitos que eles lembram. Eu fiquei aqui com o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, e com o SCI, que eu já estou levando para a minha vida. Agora eu queria te desafiar, a gente já está chegando mais para o fim aqui da nossa live, queria te desafiar aqui a listar 3 líderes que você mais admira na atualidade. Posso dizer tanto Brasil quanto lá fora? Whatever, Brasil ou lá fora, tanto faz. Então vamos lá, cara. Jeff Bezos, sem dúvida nenhuma. Cara, coloco ele. Fugiu o nome do CEO atual da Microsoft. O Satya Nadella. Exatamente. O que esse cara conseguiu fazer de mudança, de transformação, poxa, é um cara fantástico. E também um cara que não dá para não falar também é Steve Jobs. Por mais que ele não está hoje mais aqui, mas o que ele fez, tanto do que ele construiu de legado, como preparar o Tim Cook, cara, é um negócio que tem um valor fantástico. Então, são pessoas aí que eu admiro demais. Então, eu vejo muito como modelo, porque pilotar esse tamanho de navio é gigantesco. Se a gente trouxer para o Brasil, puxa, acho que a gente tem instituições que falam por si só. Eu acho que o Fred hoje, o trabalho que ele está fazendo no Magazine Luiza, poxa, é um trabalho fantástico também, porque imagina a pressão de você estar numa empresa da família, de toda a cobrança que vem e a situação que está sendo colocada. Poxa, acho que alguém que está fazendo também um trabalho muito bom. Acho que a gente tem bons líderes, mas eu vou provocar aqui, dizer que eu arrisco a dizer que, dada essa crise, vão surgir líderes aí que no momento de dificuldade que a gente definitivamente consegue separar as crianças dos adultos. Sem a menor sombra de dúvidas, cara. Isso é engraçado você ter falado do Satya, porque realmente o Satya pegou a Microsoft lá, uma empresa sendo estava esquecida. $30, se eu não me engano, a ação, né? Era nada. Era uma empresa ali que vendia Excel, pacote Office. Aí, o cara transformou a Microsoft num dos grandes expoentes da inovação nos Estados Unidos. Chegou a ser avaliada perto de um trilhão de dólares. Exatamente. Um trilhão de dólares, junto com Apple e Amazon, ali, se eu não me engano, chegou a bater o valuation de $1 trilhão.
de idosos. Ele fez uma baita liderança. Eu tive a oportunidade de conhecer o Satya lá em Seattle, lá no campo, em Redmond, que era o campo da Microsoft, quando ele estava assumindo a Microsoft. Realmente é um cara encantador, cara. E eu vejo um paralelo em cima dos valores que você me disse que você busca nas pessoas, né? Todos os três que você citou são extremamente íntegros, né? De fato, a integridade está bem presente aí naquilo que você, pelo menos que você tinha desenhado. Baza, para a gente fechar aqui, vou tentar te deixar uma pegadinha, tá? Se você estivesse me entrevistando para poder tocar uma empresa da sua família, né? E você pudesse me fazer só 3 perguntas. Quais perguntas seriam essas que você faria para poder mapear se essa pessoa tem pelo menos o básico das qualidades necessárias para poder tocar essa empresa da sua família? Vamos lá, que responsabilidade, hein? Mas vamos lá, 3 perguntas. Eu começaria perguntando, primeiro, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Então, depois, o que você tem mais orgulho na sua história profissional? E que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Tá. Agora me explica uma a uma por que você escolheu quando as pessoas não gostam de você, por que elas não gostam, o que você tem mais orgulho e os fatores. Me explica o racional dessas perguntas. Por que o Baza pensa nisso quando ele acha que essas são as 3 mais fundamentais da entrevista? Primeiro, notem que eu não estou perguntando nada do que já está no currículo, né? Uma coisa que eu critico muito, 80% das entrevistas é a gente perguntando o que já está no currículo. Segundo, lembrando que 91% das pessoas são contratadas por questões técnicas e depois demitidas por questões comportamentais da pessoa, porque ela tem graduação, porque ela tem formação, experiência, bons projetos, e demite porque falta atitude, não trabalha em equipe, não é colaborativo. Então isso diz muito dessas perguntas que eu estou fazendo. Então a primeira delas é quando as pessoas não gostam de você, qual é o motivo? Eu preciso entender se essa pessoa tem autoconhecimento, se ela percebe quando ela esbarra. Se ela não precisa mudar a essência dela, mas ela precisa saber o que eventualmente incomoda as pessoas para saber usar isso da forma certa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o que você tem mais orgulho da sua história profissional do que está no seu currículo? Isso tem muito a ver com propósito. Tem muita gente que o currículo é uma lista de coisas que elas não gostariam mais de fazer, né? Então... Muito boa a definição. Então, assim, eu preciso saber o que ela gosta de fazer, o que dá energia, né? E depois, a última, é assim, que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Normalmente você vai lembrar de relação, de problema, de dificuldades que você passou. Dificilmente você vai lembrar foi as férias na Disney que me fez ser quem eu sou hoje. Cara, não. E isso eu exploro muito, porque eu costumo assim, brincar que currículo hoje está igual lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você nunca vê no cemitério, morreu um sacana devendo pro cunhado, né? Só tem exemplo de ser humano. E assim é o que acontece com os profissionais hoje, só tem cara bom. Eu teria muito receio de contratar alguém que nunca errou. Eu falei assim, então esse cara vai vir errar na minha empresa? Eu prefiro alguém que errou, bateu lá, aprendeu, e esse cara traz essa experiência para dentro da empresa. Então, assim, o que ele tem na vida dele, cara, que faz ele ser quem ele é hoje com as características que ele tem hoje? Muito bom, seu Rick Bazaga. Esse dos fatores que te levou a ser quem você é hoje, eu vou adicionar também na minha listinha. É uma maneira mais fácil de perguntar quais foram os seus principais erros. Gostei mais porque o cara traz uma reflexão mais profunda. Aprendi bastante, viu, bichão? Eu que agradeço, cara. Nós dois aprendemos, cara. Aprendi muito também. Deixa seu recado final para a gente despedir do povo. Não, eu acho que eu volto no ponto hoje, gente, é assim, o cuidado para a gente ter com as pessoas. Assim, isso não é abraçar árvore, gente. As pessoas estão no momento onde estão mais sensíveis, sensibilizadas, e quem está no eixo, agora é o momento de dar um passo para trás, ajudar para quem está no momento mais difícil, voltar para o eixo, porque a gente precisa trazer as pessoas para a melhor versão que elas podem ser. Isso vai fazer as empresas serem melhores. Se você não tiver as pessoas na melhor versão, a empresa não vai entregar o resultado que ela pode entregar. Então, para mim, quando você for ouvir alguém, foca também no sentimento, né? Tenta segurar crítica, tenta segurar cinismo, ouve e volta no ponto, gente, não é abraçar árvore, né? É o que eu disse, ser bonzinho é fácil, o difícil é ser justo, para você encaixar a pessoa dentro do norte e você extrair o máximo que ela pode dar. Eu sempre, só para completar, eu costumo dizer que performance, a fórmula é muito simples, performance é igual a talento menos interferência, né?
Então, Legal. performance é igual a talento menos interferência. Então, o trabalho do líder é como é que você potencializa o talento, né, e diminui a interferência. E talento é tudo que o cara tem de experiência e o que ele é bom. Interferência é o que atrapalha ele de entregar resultado, que hoje é o estresse, ele está dentro de casa, ele ter problema com pares, faltar treinamento. Então, não adianta nada o cara ter talento nota 9 e interferência nota 7. 9 menos 7 é 2, o cara só vai te entregar 2. Às vezes, um cara talento nota 7, interferência nota 2, ele te entrega 5. Então, pensa muito como é que você diminui essa interferência para que todo talento entregue o resultado. Que aula, seu Rick Basaglia. Muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Valeu. Valeu, cara.